Sejam bem-vindas, minhas serpentes criadas. Estão prontas para comer mais um pedaço da maçã proibida? Enfim, como vocês viram neste título, eu vou falar a respeito de frequência, porém uma bem específica. Então, vamos começar. Bom, eu quero falar a respeito da frequência mais baixa de acordo com a escala de Hawking, que seria a frequência da vergonha. Sentir vergonha por algo é bem comum, acho que com certeza todo mundo passa por algo do tipo. Por exemplo, sentir vergonha por apresentar um trabalho na frente dos colegas na sala de aula. Isso é comum, até a pessoa mais sociável, querendo ou não, pode sentir pelo menos um pouco dessa emoção. E tá tudo bem, isso é muito comum. O problema está quando essa emoção, ao invés de aparecer em momentos picantes, cortados, acontece literalmente com frequência. Ou é uma emoção frequente, cotidiana na vida da pessoa. Eu vou confessar aqui que esse assunto é bem forte para mim, porque pelo menos eu nunca conheci ninguém que vivesse tão frequente nessa frequência como eu vivi. E eu vou contar um pouco aqui para vocês um resumo sobre como eu vivi nessa frequência por muito tempo. Junto também a frequência do medo, enfim, junta tudo na frequência da vergonha, do medo, da raiva, enfim, meio que embola tudo, porque uma leva a outra de certa forma. Agora, eu não me enturmava com literalmente ninguém. Eu simplesmente não me defendia, eu simplesmente ficava parada, igual uma estátua, em qualquer lugar, principalmente na escola, somente porque eu vivia nessa frequência. Eu falo que eu já nasci nessa frequência vibracional, porque sinceramente eu não me lembro de nenhum ocorrido na minha vida, nem quando eu era criança, nem nada, que pôde acarretar esse tipo de trauma em mim. Então, desde que eu me entendo por gente, até os meus 23 anos de idade, que é a idade que eu estou no momento, eu vivi basicamente essa frequência. Gente, eu literalmente não me expressava, pra vocês terem noção. O negócio era tão sério que eu só queria ficar no meu quarto, na minha casa, mas principalmente no meu quarto. Era onde eu me sentia segura, podemos dizer assim, onde eu conseguia ser eu mesma, sem vibrar nessa frequência. Porque em outros momentos, com outras pessoas, até mesmo dentro de casa, eu vibrava nessa frequência. Pegar ônibus, falar presente na chamada, comer em público, andar, gente, isso é muito sério. E eu era tão humilhada que eu não conseguia nem me defender, eu não sabia, eu ficava assim. A pessoa podia dar uma porrada na minha cara e eu tava assim. Gente, que bizarro. Eu lembro uma vez, se não me engano, foi no 9º ano do ensino médio. Não, do ensino fundamental. Eu lembro exatamente da professora me dizer a seguinte frase: a gente não te entende, ninguém te entende. Basicamente, o teu corpo tá aqui fisicamente, presente na aula, o corpo. Mas a tua alma, o teu espírito parece que não tá. Não existe ninguém, só o teu corpo aí. Pra vocês terem noção. Eu tinha vergonha até de rir de alguma piada dos outros, mano. Eu ficava rindo por dentro, eu não me expressava. Ai. Eu vou perder a paciência comigo mesmo daqui a pouco, vocês vão ver. Outra vez também foi na escola, na sala de aula do ensino fundamental também, se eu não me engano, mas era os últimos anos também, acho que era o 9º também, tá?
Era a mesma sala, a mesma turma. Eu já conhecia eles desde do ensino fundamental primário, sabe? Tipo, nossa, há muito tempo. E eu sempre fui assim, pra vocês terem noção. Se eu não me engano, tinha chegado um professor novo. E a sala toda quieta, adivinha pra quê? Para literalmente um filho da puta desgraçado de um aluno, de um guri, simplesmente começar a discutir e questionar com o professor e todo mundo da sala a respeito de mim. Nunca um extrovertido, mas sempre um filho da puta de um extrovertido. Coisas do tipo, ela é tão estranha, ela não interage com ninguém, não fala absolutamente nada, no máximo presente na chamada e ninguém escuta, nem dá pra saber que ela existe. A gente até esquece que ela tá aqui, literalmente parece uma múmia. E eles começaram a ficar debatendo sobre mim. E eu tava lá, literalmente na minha carteira, de cabeça baixa. Por fora, um bicho do mato com medo de se expressar. Por dentro, um ódio extremo que eu teria coragem de fazer o pior com aquele guri. Mas eu não poderia expressar aquilo que eu tava sentindo, né? No máximo eu podia me defender com palavras, xingamentos, enfim, whatever. Mas eu fiz isso, eu não fiz isso. Na minha mente eu fiz, mas na vida real não. Se fosse hoje em dia... Ai, pra vocês terem noção, esse guri filho da puta que tava fazendo essa palestra parecia que estava num discurso científico tentando debater a respeito de uma criatura que veio de outro planeta, que era eu. Mas, gente, sério, por conta de tudo isso, eu literalmente, sem brincadeira, não aproveitei de verdade a minha infância e juventude, a não ser em casa. Eu basicamente não vivi. Se me perguntarem, conta alguma história tua muito interessante de coisas que você aprontou na sua infância ou adolescência, eu vou ficar ou tentando, tipo, não vivi nada, ou eu vou ter que inventar alguma coisa. Mas o mais engraçado é que ninguém, e principalmente eu, não entendia porque eu era assim. Era como se fosse algo automático. Literalmente, a frequência vinha automática, ela já estava impregnada em mim. Pra vocês terem noção, agora, o pior de todos, a pior coisa que me aconteceu, que foi culpa minha por eu vibrar nessa frequência. Aconteceu uma coisa relacionada à minha saúde lá pra 2022, se não me engano. Algo que me deixou completamente apavorada. Mas só estava eu. Eu comecei a me desesperar. E eu não consegui fazer nada a respeito. Comecei a chorar. Foi tão, sabe, nossa. E ao invés de eu procurar um médico ou falar pra alguém da minha família que aconteceu aquela coisa comigo, vocês acham que eu fiz isso? Vocês acham que eu fiz isso? Eu simplesmente falei, nossa, eu preciso ir no médico. Mas eu tenho vergonha, o que ele vai pensar sobre mim? Que aconteceu isso comigo? Ou meus parentes e tal. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. E tipo, pra vocês terem noção, passou 3 anos e eu não fui no médico. Precisava. Não fui. Só agora, depois de 23 anos, que eu me libertei pelo menos uns 80, 90% disso. Sério. Ou 100, pode ser porque eu não ligo pra mais nada. Agora eu vou mostrar pra vocês no livro Como Se Tornar Sobrenatural, que esse livro eu indico 100% para todo mundo que tá sendo médium, que tá fazendo tipo de manifestações, lei da suposição, lei da atração. Qualquer pessoa. Na verdade, é essencial esse livro, tá? Gente, energia é real. Olha só. Aqui ele mostra a escala de algumas emoções com diferentes energias. Sabe? Enfim. Aí, essas emoções aqui, onde as frequências estão bem mais altas, bem mais hertz, né? No caso, isso aqui representa os hertz, tá? Então, essas frequências aqui de cima, olha só aqui, tem tanto hertz que a gente não consegue nem perceber de fato e contar. Essa aqui seria emoções elevadas de êxtase, liberdade, amor.
Tem também essas aqui que são elevadas também, só que tem uns hertz menores do que as de cima. Tem alegria, reconhecimento, gratidão. E sabe a frequência que eu vibrava? Essas aqui, ó. Eu vibrava na frequência da raiva, medo, culpa, vergonha, sofrimento, vitimização, dor emocional. Só vou mostrar essa imagem aqui para vocês terem noção. Nós temos um campo eletromagnético ao redor da gente, que nem nós aprendemos no ensino fundamental a respeito da Terra, que possui um campo eletromagnético. Na parte da espiritualidade, nós conhecemos como aura, cientificamente o campo eletromagnético. Enfim, todo mundo, ser vivo, orgânico ou não orgânico, possui esse campo eletromagnético. Tá? Esse campo seria a nossa aura, o campo de proteção, enfim. É por aqui onde emite a frequência, entendeu? Se você tá sentindo medo, isso vai ser colocado nesse campo, entendeu? Tudo sobre você tá aqui, nesse campo, literalmente tudo. Todas as informações, porque energia é informação. E quando nós estamos vibrando em alta frequência, por exemplo, da alegria, esse nosso campo, ele se expande, porque a frequência é elevada. E quando nós estamos vibrando alto, nós nos tornamos magnéticos, atraímos pessoas, coisas boas, enfim. Percebam isso no dia a dia de vocês, quando vocês estão com um dia leve, que no final do dia vocês pensam, nossa, que dia bom, que dia maravilhoso. Sabe, é uma sensação tão boa. Por quê? Porque vocês estavam com a vibração elevada. Ou, vamos supor que vocês estão com a vibração elevada e durante o dia acontece alguma coisa, ou algum pensamento próprio de vocês que acaba abaixando a frequência. Por exemplo, quando você se olha no espelho e do nada você está bem e vem aquele pensamento e sentimento, nossa, eu não tô bonita hoje. A frequência de vocês, ela vai diminuir. Vocês estão informando para o campo de vocês o que vocês estão sentindo e pensando. E assim que essa frequência entra no campo, essa informação entra no campo de vocês, o campo de vocês, ele se fecha, porque a frequência diminuiu para uma frequência baixa. O campo, ele se fecha, ele se retrai. Então, ao invés de vocês atraírem as coisas, vocês vão repelir as coisas. Então, quando eu vibrava nessa frequência de vergonha, a frequência considerada mais baixa de acordo com a escala Hawkins, que se assemelha à morte, o que eu atraía? O meu campo vivia fechado. Eu atraía pessoas para brincar ou para conversar. Eu atraía situações incríveis e alegres para mim. Eu não atraía nada de bom. Era muito raro um dia que eu estava bem. Eu só implorava, depois que aquele dia fosse bom, eu não entendia sobre frequência e eu pensava, eu implorava, nossa, que pelo menos uma vez por semana eu consiga ter um dia assim. E quando esse dia era tão bom, chegava na escola e as pessoas vinham falar comigo e eu conseguia interagir. Mas era de 100%, era 0,5% no ano que isso acontecia. Era muito raro. Porque eu vivia nessa frequência baixa. Meu campo era fechado. Eu repelia ao invés de atrair. Entendem? Porque eu sentia vergonha, eu não tinha autoestima, eu não tinha amor próprio. Eu não me expressava, eu não dava liberdade para o meu espírito se expressar. Olha só quão triste é isso. Podemos dizer que inconscientemente eu endeusava todas as pessoas e eu me inferiorizava. A minha energia, ela era inferior. Então, eu não entendia aquilo e eu vibrava nessa frequência.
muito tempo. E eu me perguntava, aquela pessoa, ela é tão idiota, tão babaca, tão não sei o quê, e ela tem tantos amigos, a vida dela foi tão bem. Por que isso acontece? Eu sou uma pessoa tão boa, tão generosa, eu sou uma pessoa do bem. Que eu era bem religiosa. E eu não entendia, eu achava isso tão injusto, tão injusto. Mas a boa frequência, a elevada frequência, tem a ver com algo que eu não tinha, que era o amor próprio, a alegria de viver, coisas de frequências altas, enfim. Autoconfiança, zero. Eu não sabia nem me defender, como eu falei pra vocês. Eu ia atrás dos meus objetivos? Eu não ia. Eu me autodestruía, basicamente. Então, assim, isso foi um exemplo de coisa real que aconteceu na minha vida. Que é pra provar pra vocês, que na verdade não precisa provar porque isso é muito fato, que energia é real. O que você pensa, o que você sente, gera uma frequência de informação que vai para o seu campo e esse campo é mostrado ao mundo de forma consciente ou não, principalmente não consciente. Como você é, o que você é. Entendeu? Basicamente é assim que funciona. Então, o que eu aconselho a vocês? Busquem dominar as suas emoções e pensamentos. Elevar a frequência, trabalhando a autoestima, amor próprio, autoconfiança, o amor. O amor não é aquele negócio de tipo, eu vou ser boazinha. Não, não é isso. Amor é principalmente amor próprio. Você tendo amor próprio, você vai ter amor por tudo. Porque somos feitos da mesma essência, do mesmo princípio. Nós, as coisas. Vibrar positivo não é ser boazinha, é você ter autoconfiança, saber o que você quer. Não ter medo de ser julgada. Você tem que ser uma deusa, sabe? Você tem que pensar e sentir e emitir, entendeu? Porque é o seu campo, é a sua informação, o que você é. Você pode ser uma pessoa extremamente misteriosa, não falar nada sobre sua vida. Mas se você está triste com alguma coisa, inconscientemente todo mundo sabe, meu amor. Energia. Energia. É aquilo, busque autoconhecimento. A serpente. Não deixem a mente de vocês dominarem vocês. Nós somos deuses, pois dominamos o pensamento, a emoção. E assim criamos a nossa realidade. Cuidado com as programações que vocês instalam no ser de vocês, com os vírus que estão instalados na mente de vocês. Se você não tem amor próprio, não se acha bonito. Isso é um programa que foi instalado ou por outros, que são os vírus, ou por você mesmo. Você vai ser seu próprio vírus? Não. Você tem que se formatar. Formata esse PC aí, meu amor. Você vai ser um PCzinho baratinho ou vai ser um PC gamer bom, bonito pra caralho? Então, desinstala, formata, tira todos esses vírus que estão aqui e instala programas novos, pensamentos novos. Enfim, gente, é isso que eu tenho pra falar, tá? É algo assim, eu não sou a deusa. Eu sou uma deusa, mas eu não sou a deusa que, nossa, tem que ser assim, ponto. Porque eu sei como é difícil, tá? Eu sei que não é só falar, tem que saber fazer, não é só na teoria. Eu ainda estou aprendendo, estou me moldando, porque a gente é um ser energético, nós somos energia. Energia, ela não é sólida, ela tem vários estados muito complexos mesmo.
E começando de baixo, uma frequência extremamente baixa, nossa energia, ela tá sólida. Eu quero ser sutil, elevar. Para isso eu tenho que me lapidar. Internamente e externamente. Internamente primeiro. Lapidando, eu vou me lapidando e vou me tornando sutil. Mas, eu cheguei nesse ponto, pronto, acabou. Não preciso fazer mais nada, agora eu sou Deus. A deusa. Não, meu amor, energia é algo extremamente complexo. Você sempre vai poder se tornar a sua melhor versão. Sempre estamos em processo de lapidação. Sempre, constantemente. A mudança é a coisa mais fixa que existe no mundo. Tudo está em constante mudança, em constante movimento, nada está parado. Portanto, estamos sempre nos lapidando. Então é algo que a gente sempre vai mudando, entendeu? Mas a gente tem que fazer isso pro sutil, para elevar, correto? É sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu espero que essa maçã esteja muito gostosa, igual a vocês, igual a mim. Somos deusas. Enfim, é isso. Tchau, tchau.